né? E quando você é o dono do negócio, quando você tem uma família por trás, é aonde a coisa é muito mais delicada e muito mais complexa, porque a cultura dessa empresa, ela expressa literalmente a cabeça desses donos, né? Nas 5, 6, 8 da noite, quando ele vai para casa, ele não pode simplesmente bater o cartão e falar fui. Ele é o cara que ele dorme, ele acorda pensando no negócio. Tava uma frase muito forte do meu avô, que nada é mais seguro do que tijolo, né? Tijolo sobre tijolo. Dá uma catástrofe, o tijolo tá lá. Se o imóvel você não vender, você aluga, né? A gente fez Minha Casa Minha Vida também. Mas a expectativa daquele cliente é igual à expectativa do cliente de alta renda. É muito significante o imóvel. Acho que nada é eterno. Se você falar assim, eu tenho 2 linhas, são importantes, elas não são eternas. E você precisa diversificar o tempo todo. Porque essa garantia da perenidade, isso é uma coisa... Não existe mais. Olá, bem-vindos! Eu sou Ilse Sola e esse é o Empresário Sem Filtro, o podcast que traz para a vida real o que é gerir o seu próprio negócio. E hoje temos aqui um convidado mais do que especial, um amigo de longa data, a gente vem acompanhando nossa jornada aí já há muito tempo, Alaor Gomes. Tudo bem, Alaor? Como é que vai? Tudo bem, Ilse, tudo jóia. Tudo bem, super prazer, obrigada demais. Alaor está aqui, gente, esse fim de semana para uma celebração super especial, pessoal, não vou falar nada aqui, mas ele tirou um tempinho para dar um pulinho aqui, prestigiar a gente, porque ele literalmente representa o que é esse podcast, né? Então, a Alaor está aí no mercado há muitos anos, é um mega empreendedor, um mega empresário de Brasília, então está aqui em São Paulo a passeio, só no fim de semana, não é isso, Alaor? Isso aí. E me conta um pouquinho dessa tua jornada pessoal, né? Quem é o Alaor pessoa física? Ilse, eu me formei em economia, já tem um bom tempo, em 90, né? Quando eu fazia economia já em Brasília, eu pensava em complementar o curso de economia fazendo direito, né? Uhum. Naquela época, você não podia fazer matrícula em 2 cursos, tinha que fazer vestibular, eu acabei fazendo outro vestibular, passei para direito, aí veio o governo Collor, ele proibiu que se tivesse 2 matrículas, né? Eu consegui uma liminar ali, terminei economia e comecei a fazer direito, né? Acho que os 2 cursos foram bem complementares. Hoje em dia, com tanta relação de consumo que existe, né? Eu acho que o curso de direito para um empreendedor, para um economista, para um administrador é super importante, sabe? Entrou com uma liminar, ou seja, já queria fazer direito, né? Já tinha direito. no sangue Já queria fazer essa direito. questão de buscar seus direitos. Já estava me né? entrosando ali Claro. com o mundo jurídico. Claro. Né? Aí consegui, né? Nesse meio do caminho, quando eu terminei a economia, eu vim para São Paulo, fiz um mestrado na Fundação Getúlio Vargas em administração financeira. Aí quando eu voltei para Brasília, eu só fui me formar em Direito em 97, mas aí, quando eu voltei, já estava trabalhando, né? Já não estava naquela mordomia de só fazer faculdade, né? Claro. Tive que passar o curso de Direito para um curso noturno. Aí de dia a gente começou a empreender, a trabalhar, a buscar oportunidades. Isso já em Brasília, já né? em Brasília. Você voltou para lá. Sempre tá? Você é de Brasília? Eu nasci aqui em São Paulo. Tá. E a minha família mudou para Brasília em 77. Nossa. 77 é de lá, a gente ficou. Então é da... Pode falar que eu me sinto candango, né? Candango. Mais candango do que paulistano. Tá certo. E aí, nisso, você voltou para Brasília? Aí eu voltei para Brasília. Meu pai tinha uma empresa, tem uma empresa atacadista até hoje, né? A gente representa a Silvamo, né? Que é a líder mundial em papel. A gente representa uma outra empresa chilena muito grande, que é a Softs, né? Que é a CMPC. Claro. Companhia Melhoramento de Papel e Celulose, desde aquela época. E quando gente pequena, né? Só gente pequena. Tá certo. Aí, quando eu voltei, ele tem uma frase que me marcou muito, ele falou, aqui 2 cabeças é muito para cá. Né? Então ele te convidou para o negócio e não convidou ao mesmo tempo, mesmo tempo, isso? Exatamente. Ele falou, 2 cabeças pensantes aqui, o negócio não é tão grande para que a gente coloque essas 2 capacidades aqui dentro. E aí, você começa a observar o mercado. Brasília, naquela época, tinha muita terceirização de serviço, de mão de obra. E você observa, né, pessoas de sucesso, as empresas que estão crescendo. E a gente acabou montando uma empresa de terceirização.
e uma empresa de vigilância, porque o serviço terceirizado lá em Brasília, como lá tem muito governo, ministério, órgãos, administração direta e indireta, a gente acabou montando essa empresa para participar especificamente de licitação pública. Tá. A gente ficou com ela até 97. Meu pai até tinha feito um compromisso comigo que ele ficaria às tardes lá na empresa de terceirização e de manhã lá na distribuidora, mas acabou que ele não chegava aí lá na empresa de terceirização, né? Porque a outra empresa já absorvia muito, né? Então é um negócio familiar, onde na realidade você toca um negócio e ele outro. E ele outro. É uma holding familiar, mas vocês são super independentes aí nessa administração. A gente conversa muito, né? A gente sempre conversou muito, né? E é cômodo, né? Você tem uma dificuldade, você tem um colo para buscar, né? Mas essa relação de vocês, ela é legal, assim, como é que é isso? A gente tem uma relação muito boa quando a gente... aquela coisa, uma relação... O profissional é profissional, o familiar é familiar. Tá. Então, às vezes, você tem um atrito, uma divergência de opinião, né? Eu e ele, a gente consegue deixar isso bem no campo profissional, entendeu? No final de semana tem almoço. Laura, isso para mim é fascinante, porque, assim, em grande parte, né, quando eu pensei esse podcast, vem da minha experiência lidando aí como consultora com empresas familiares, né? Essas empresas, eu sempre falo, existe um segmento que é o segmento corporativo, onde de alguma maneira o que vem é muito internacional, né? Ele vem de fora, ele tem uma cultura da matriz, vamos dizer. E você tem acesso a uma série de coisas, a uma série de serviços, né? Eu brinco, é só ligar para o cara do IT que ele vem consertar, né? E quando você é o dono do negócio, quando você tem uma família por trás e muitas vezes, ou mesmo um sócio, né, que pode ou não ser da família, é aonde a coisa é muito mais delicada e muito mais complexa, porque a cultura dessa empresa, ela expressa literalmente a cabeça desses donos, né? Com mais uma série de questões. Então, se isso funciona bem, se essa relação funciona bem, você tende a ter isso, de alguma maneira, expresso nessa cultura. E os conflitos também geram os seus desafios e as suas rupturas. Então, como é que é essa questão, assim? Ele te inspira? O que você mais admira nele? E o que você acha que ele admira em você, né? Como a outra geração, vamos dizer assim. Olha, assim, a história dele é muito interessante, porque ele vem de 5 filhos, né? De um casal de imigrantes italianos, né? E saiu de Uberaba. Minha avó fornecia marmita. Então, assim, você vê, da onde ele saiu para onde ele chegou, né? Foi uma caminhada enorme, né? Uma enorme. Chegou a trabalhar na época que tinha vendendo coleção de livros, montou uma fábrica de blocos em São Paulo. Então, assim, ele não desistiu. Claro. Ele nunca desistiu de empreender, né? Ou seja, ele é um empreendedor, né? Ele é um assim, empreendedor. Aquilo que se define como empreendedor. E é engraçado porque ele nessas transições, ele acabou ministrando um curso, chamava Administração por Objetivos. E ele ia ministrar esse curso, por exemplo, ele foi em Goiânia, foi em Araguari, e numa dessas vezes que ele foi em Goiânia, acho que, como era bem inovador esse curso, ele acabou sendo convidado para trabalhar numa empresa. Isso em que ano? Isso foi em 75, 76. Aí acabou que ele foi convidado por uma dessas empresas que era distribuidor da Silvamo, Chamex. Tá. Aí começou a trabalhar, combinaram a participação nos lucros, ele fez uma expansão dessa empresa no Centro-Oeste, Mato Grosso, e numa dessas divisões de lucro, num acerto, ele acabou ficando com a filial de Brasília. Aí ele se separou dessa empresa que lá atrás havia convidado ele e começou o negócio próprio dele, entendeu? Então, assim, foi uma história muito interessante, né? Porque... Muito cedo, né? Numa época em que você não tinha, né? Assim, o quê? Brasília tinha 10 anos, sei lá, né? Então, tinha 15. 15, E ter esse tipo de cabeça, porque o empreender, ele é um prazer, né? Mas também tem a sua complexidade. Então, ele vai muito da natureza, da essência dessa pessoa. Porque a gente fala, é um vendedor de sonhos, né? E tem sempre muitas ideias, e é muito criativo, e vai atrás do que quer, e tem senso de propósito. Tudo isso é muito legal. Mas o colocar na prática, né? E vir com determinadas
competências empreendedoras, eu acho que é o grande desafio, né? Você olha para você é uma pessoa que de alguma forma absorveu ou desenvolveu esse sangue empreendedor, aprendeu com ele, né? Foi influenciado, talvez por osmose, sei lá, né? Escola, né? Escola. Mas tem uma formação muito impressionante, né? Você tem economia, você tem administração, você tem direito, ou seja, que são pilares de quem precisa administrar uma empresa. Mas muitas vezes você tem pessoas que não vêm, né? Não tem todo esse background, não teve toda essa oportunidade aí de formação, mas consegue fazer isso com maestria, né? Uma coisa que você falou muito interessante, né? Numa multinacional, você tem departamentos. Você tem um contrato, você manda para o jurídico volta, né? Os processos são muito claros, né? Você vê numa empresa mais familiar, de um porte menor, acaba que é o dono que vai ler o contrato, porque aquilo ali vai ter muitas consequências, né? O advogado manda, né? Ou se eu confiar, assina cegamente, ou peraí, vamos ler de novo, né? Se o jurídico é interno, você também acaba participando, fazendo, né? Análise de crédito. Numa multinacional, você tem um setor para isso, né? Na sua empresa é você, né? E com todas as consequências, né? Porque, inclusive, esse é outro aspecto, é a tomada de decisão. Então, o empreendedor, né? O empresário, o administrador, chefe, e como a gente bem diz, o dono, né? É a pessoa que vai tomar decisão 24 horas por dia. A vida dele não acaba, né? Nas 5, 6 ou 8 da noite, quando ele vai para casa, ele não pode simplesmente bater o cartão e falar fui. Ele é o cara que ele dorme, ele acorda pensando no negócio. E cada decisão que ele toma, eu brinco que eles parecem um oráculo, né? Então vem aquele funcionário, aquele colaborador com as perguntas mais bizarras e randômicas, né? E coloca a mão na boca do oráculo e fala, por favor, o que eu faço agora? E você tem que ter resposta para tudo. E a tua decisão, ela é uma decisão final, porque você é o dono, não tem opção, né? A pessoa fala, não, foi o chefe que mandou. E ele acaba fazendo e seguindo. E você não tem toda a... Não é expertise, né? Você já, obviamente, tem um acúmulo de experiência, mas a gente não faz milagre, né? A gente também tem dúvidas. Como que é essa solidão, né, do empreender, do estar à frente de um negócio? E uma coisa interessante que meu pai sempre fala, né? Para resolver rápido e errado é muito fácil, né? Então, sempre assim, é aquela coisa, vamos botar a cabeça no travesseiro, amanhã a gente toma essa decisão, a gente faz essa opção ou não faz a opção, entendeu? Uhum. Porque resolver rápido e errado, você toma a decisão de pronto, né? Pronto. Sem reflexão, sem nada. E ele consegue colocar a cabeça, você também, no travesseiro e dormir, não? Ele é mais tranquilo que eu. É muito mais tranquilo que eu. Porque eu tenho meu próprio negócio e eu não durmo, não. Então, Ele é muito mais tranquilo que eu. Acho que é até por maturidade, né? Eu sou mais ansioso, claro. Né? Você acha que quando a gente tem mais informação para tomada de decisão, isso torna essa decisão mais desafiadora? A gente considera mais as variáveis? Acho. Né? Eu acho que quanto mais informação você tiver, melhor é. Porque hoje as coisas mudam muito rápido, claro. Né? As pessoas... E assim, você não tem um negócio que você inventou do zero. Isso é muito mais raro hoje, né? Lá atrás, é o que você fala, você vai... Ele foi dar um curso no interior. Aquela informação não tinha chegado. Hoje você, com internet, né? Você tem tudo na ponta do dedo, né? Isso é uma questão super interessante, né, Lau? Porque assim, o que mudou, principalmente para ele, né, nesses últimos 20 anos, 25 anos, onde a gente teve essa transformação digital, você acha que a forma dele olhar para o negócio mudou? Porque, de alguma forma, não necessariamente a minha, nem talvez a sua, mas até a nova geração, consegue se adaptar um pouco mais rapidamente a isso. Mas a gente vê um grupo grande, né, de empreendedores, empresários de muitos anos, passando aí pelos seus perrengues nessa adaptação desse novo mundo, porque é bem complexo mesmo. É complexo, é rápido, né? Todo mundo tem a informação, né? Essa informação chega muito rápido, né? Ninguém, assim, você vê exclusividade, só eu tenho isso, né? Tem que ser um diferencial muito forte, né? Para você falar, só eu tenho isso.
E você vai ter isso durante um tempo, porque depois as pessoas vão começar a copiar, né? Eu estava vendo até eu achei um podcast interessante, o cara lá atrás, ele criou aquelas experiências para convenção de empresa grande, né? Ninguém fazia passeio de troller, degustação de café, ninguém fazia. Aí o cara, durante um tempo, ele nadou sozinho, né, nisso. Depois, todo mundo começou a copiar. Ou ele muda o mercado, ou ele vai começar a dividir o mercado com todo mundo, né? O nadar sozinho hoje é cada vez mais curto. E cada vez mais difícil, né? É o que a gente chama do Me Too, né? Então, você, em algum momento, você vai ser exclusivo por um tempo muito, muito pequeno. Muito pequeno. O observar e adaptar é muito rápido. E eu dou muita mentoria para startup e a gente fala muito no pivotar, né? No trazer o questionar, o desafiar o seu negócio, o seu status quo, ou muitas vezes o seu propósito, o que é super complexo. E a gente sempre tem essa discussão, né? Uma startup é uma empresa temporária, etc. Enquanto ela não tiver um negócio ali comprovado, ela não se torna uma organização. Mas a gente tem gente aí no mercado há 10 anos e está pivotando, né? Porque é tão rápido, é tanta coisa nova que acontece, que é difícil você dizer, não, agora eu tenho um negócio estruturado e é isso que eu faço e é esse o caminho que eu vou seguir. Então, a tua história é interessante. Vocês começaram com o atacado. Aí montamos uma empresa de prestação de serviço. Sem saber nada sobre serviço. Sem saber nada sobre então, serviço. Vocês vão para serviço, de uma certa forma, um atacado, né? Você gestão de mão de obra, né? Aí a gente começou a perceber que havia muitas empresas que estavam atuando no mercado com um preço muito diferente e, às vezes, até por um pouco de sonegação. Aí falamos, para ficar nesse mercado, nessas condições, para a gente não interessa. E, por sorte, a gente conseguiu vender a empresa naquela época. E eu escutava uma frase muito forte do meu avô, que nada é mais seguro do que tijolo, né? Tijolo sobre tijolo. Dá uma catástrofe, o tijolo está lá. Se o imóvel você não vender, você aluga, né? Meu pai falava, você tem que ter um apartamento. Você tem que ter, como é que ele falava? Você tem que ter a faculdade, né? Formação e um apartamento. E eu lembro que a gente, assim, esse era o grande objetivo de vida. Só faltava falar, a faculdade, um apartamento, ser funcionário do Banco do Brasil, né? E também. Ou fazer medicina. Fazer medicina, hoje em dia todas essas questões são grandes desafios, né? Aí a gente acabou vendendo a empresa, conseguimos vender a empresa e investimos em terrenos, já fazendo um estoque, um land banking de terrenos, né, pensando em incorporar no futuro. A gente tinha uma visão até purista, né, disso, que a gente queria ser construtor e incorporador. Então a gente queria desenvolver o projeto e construir o prédio em si. Então, acabava que as nossas obrigações eram duplas, né? A gente era responsável pela garantia estrutural do empreendimento e era responsável pelo fruto disso, que é a comercialização. Ou seja, vocês fechavam a cadeia. Fechávamos a cadeia, né? Nós chegamos a construir aí, sei lá, uns 250 mil metros quadrados de obra, né? Isso tem uma consequência, né? Que isso gera garantia. E o direito brasileiro, ele é muito consumerista. Ele protege muito o consumidor. Então, os prédios têm garantias de 5 anos e, muitas vezes, eles não fazem manutenção alguma, né? Porque o pessoal está muito preocupado com o custo de condomínio, essas manutenções são caras. Apesar de existir uma norma NBR que obriga, né, que fala de quanto em quanto tempo que se deve fazer, né? Muitas vezes não fazem. E, especificamente, acho que, não sei se aqui em São Paulo, mas em Brasília, existe uma indústria de pós-obra, que é pessoas especializadas em ajuizar ação contra construtoras para conseguir que essa manutenção seja feita de forma não onerosa para o condomínio. Mas isso dentro dos 5 anos? Dentro dos 5 anos. Tá. Vai terminando os 5 anos, eles contratam um perito, e esse perito vai lá, faz um laudo, óbvio que não teve manutenção, necessário. E aí vocês têm que fazer toda a manutenção retroativa daqueles 5 anos antes de entregar e acabar Isso, assim, é engraçado, só um detalhezinho do mercado. Isso foi se aperfeiçoando, porque se você entra com uma ação para fazer essa manutenção,
essa ação tem um valor de causa. Se o condomínio perde, ele vai pagar honorário sobre isso. Então, eles aperfeiçoaram isso e eles entram hoje com uma ação de produção antecipada de provas, que não precisa ter valor, não tem valor de causa, não tem sucumbência. Então, eles entram com uma produção antecipada de prova, lá na frente vai ter uma sentença, aí eles entram com a execução de sentença, que aí o risco de sucumbência é zero. A gente acha oportunidade em tudo, né? No mercado é uma coisa impressionante. No mercado é uma coisa impressionante. E eu assim, né? Eu trabalho com a experiência do cliente, então a minha máxima que o cliente tem sempre razão. Então, nessas situações, você até se vê muitas vezes... É um ponto interessante, é isso que eu quero dizer. Então, obviamente, você deveria ter feito aí uma lição de casa. Eu falo porque eu tenho um condomínio super bem administrado, né? A gente teve as nossas questões iniciais. Eu fui uma das primeiras a mudar quando eles entregaram. E foi muito interessante que, em algum momento, a gente conseguiu achar uma pessoa, uma síndica, depois isso se profissionalizou, etc. E ela comprou essa briga. Então, vamos dizer, ela era uma moradora, e como moradora você entende a necessidade que você tem. Então, você é a verdadeira expressão da empatia com o cliente, né? Só que a gente teve muito dessa questão de manutenção, né? Era uma construtora ali, uma empreiteira que a gente teve muito problema, e eu lembro justamente disso, desse deadline de 5 anos, e como aquilo era um grande celeuma, meu Deus, é um marco, e tinha umas questões externas, e entramos com processo. Então, eu imagino que juridicamente deve ser um dos maiores problemas aí, né, para quem opera na área. É um custo significativo, claro, né? E paralelo a essa questão da garantia, durante um tempo criou-se uma tese de que quem pagaria a comissão de corretagem, se era a construtora ou se era o consumidor. E o judiciário, durante um grande tempo, fazia com que as construtoras, as incorporadoras, devolvessem a comissão de corretagem, porque ela era de obrigação da construtora. Então, acabou que as construtoras acabavam pagando dobrado a comissão de corretagem quando eram obrigadas a fazer essa devolução, sabe? Aí a gente pensou em mudar de novo. Falou, não dá para ser construtor, vamos ficar só na incorporação, né? Assim, a gente até tinha uma frase que falava assim, eu não quero ter carrinho de mão, eu não quero ter betoneira, eu não quero ninguém me ligando porque um chuveiro queimou. A gente passou por uma situação de ser apenas investidor. Né? Outra empresa construía, né? A gente participava da ideia da incorporação, mas a gente passou a atuar só como investidor. Mas dessas, ou seja, aquele capital que você havia construído, aqueles vários imóveis que foram construídos, eles continuam sendo... Continuam, tanto que a gente encerrou, a gente encerrou as atividades em 2014, como os processos são longos, né? Até hoje tem esse jurídico ainda para administrar. Então isso não acaba, né? Não. Você vende a empresa, mas fica todo Fica essa herança. Essa herança fica lá. Claro, a gente ainda tem que tocar. O jurídico ainda existe, entendeu? Você ainda tem que ter contratar um escritório terceirizado, né? Porque não dá também para você advogar, né? Apesar de ser advogado, não é bom. Existe própria, que diz que você chega na aula de direito lá, a primeira aula, o professor escreveu no quadro lá, o advogado que advoga para si mesmo é um tolo, né? Porque você é visceral, né? Claro, você coloca, você escreve, é pessoal, você coloca... Acaba que a relação jurídica, até para eventual acordo no futuro, fica até mais difícil, porque as petições ficam muito cheias de paixão, né? Até porque se você trabalha, você põe amor naquilo, né? Isso. E é pessoal mesmo. E você né? discorda, né? O cliente está questionando a sua empresa, né? A sua entrega. Como assim? Isso, fui eu que construí, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu fiz direito, né? Essa é uma coisa bem, bem interessante mesmo, porque a gente fala muito nisso. Como você consegue, de alguma maneira, sair, né, do sapato de empresário, de dono, e entrar no do cliente. Você tem que se ver no sapato do seu cliente, etc, etc, né? A grande e clássica definição de empatia. E isso é uma coisa muito difícil, porque eu sempre brinco, né? Quando eu começo dando palestra, eu falo, gente, quem aqui é ser humano e quem aqui é cliente, né? Basicamente 100%. Então, a gente consegue falar de experiência, com certeza, porque todo mundo, de alguma maneira, vivencia isso.
Mas você, como a pessoa que construiu a oferta, construiu o negócio, construiu o produto, você tem aquilo de uma maneira muito pessoal. Você sente as dores, né? Então, imagina você com essa formação financeira, você sabe o que é um custo, qual é a complexidade, você tem que lidar com o fornecedor, com colaboradores, tudo isso, e ainda assim, de alguma maneira, olhar para fora e falar, bom, tem alguém que é o usuário final disso que eu estou oferecendo e eu preciso considerar, eu diria 100% dos casos, mas deixa para lá, o que essa pessoa precisa e está sentindo. Como é que é isso? Olha, quando a gente construía, você falou exatamente, a gente tinha uma qualidade construtiva. Então, a gente sabia que estava fazendo uma entrega com qualidade. E a grande questão era essa, porque uma obra, uma construção, um imóvel é um ser vivo. Você não pode ter uma casa e nunca fazer nada. Você tem que, de tempos em tempos, fazer manutenção, porque o tempo atua sobre a edificação, né? Então, a gente sabia que tinha feito uma entrega de qualidade, né? Que não tinha culpa sobre isso e estava se defrontando, né? Com ações que eram financeiras, né? Você via que era um benefício financeiro e tinha que contestar aquilo. E você estava falando de experiência do cliente, é uma coisa muito interessante, é que a gente fez Minha Casa Minha Vida também. Que legal. Então, existe um valor, né? A casa, faixa 1, faixa 2, faixa 3. Então, o que aquele comprador, né? Você tem uma limitação de custo, preço de terreno, custo de obra, metro quadrado, porque tem que vender, por exemplo, por R$220 mil. Mas a expectativa daquele cliente é igual à expectativa do cliente de alta renda. Ah, não, isso é demais. Não, aqui você me pegou, vamos lá. Ou seja, de alguma maneira, a base daquilo que você está oferecendo, né? Então tem que ter manual, tem que ter a entrega, tem que ter toda a qualidade da manutenção. Isso. Todas as responsabilidades. O pacote geral, ele é muito parecido, mas, obviamente, o valor... A qualidade... Porque você tem uma limitação de valor de venda, né? Claro. Então, a qualidade construtiva tem que se adaptar a isso. Mas a expectativa de entrega é uma expectativa de entrega alta, porque é muito significante o imóvel, como você mesmo disse, seu pai falava, né? Você tem que fazer a faculdade... É um sonho, né? É um sonho. Então, você é literalmente um vendedor de sonhos. Né? E você tem que trabalhar com todas essas limitações, né? Uhum. E como eu te falo, isso também tem garantia, né? Isso também tem pós-obra, tem pós-venda, entendeu? Então... Não é porque o valor facial é menor que as responsabilidades também são menores. E nem que as menores. expectativas são diferentes. São diferentes. É a mesma expectativa, entendeu? Então, você tem que criar uma experiência ali também. Tanto que você vê quem insistiu nesse mercado, você pode ver que os imóveis estão muito parecidos, né? Os condomínios muito parecidos com os condomínios que a gente encontra por aqui, entendeu? Colocando opções de lazer. Não dá para você fazer uma coisa estanque, uma coisinha que era aquela quando começou lá atrás, no governo Dilma, hoje é completamente diferente. Você tem que levar um monte de experiência, até para você, como a concorrência está maior, para você ter uma velocidade de venda maior, você tem que agregar mais itens. Porque não importa o segmento que você não atua. Importa. Né? Ele, obviamente, como você disse, ele tem uma expectativa. E tem a concorrência também aumentou muito. Né? Eu lembro que quando a gente falava disso, eram poucas, né? Construtoras. Isso. Né? Se eu falar alguma coisa que não seja segmento, você me corrige. Mas elas também tinham ali um certo hábito, você entra numa certa zona de conforto. Né? Na hora em que você começa a entrar gente diferente e trazendo para o segmento formas de trabalhar e ferramentas e sistemas, né, para poder administrar e construir e você vê hoje, por exemplo, a CVC. A Patriani, que atua aqui em São Paulo, é do dono da CVC. Ele tenta levar essa experiência de venda de pacote turístico para a Patriani. Tá. Entendeu? Ele viu que era uma chance, não tinha experiência nisso, contratou um bom executivo, mas o raciocínio dele é o mesmo raciocínio que ele tem na CVC. Ele não fica segurando para agregar valor, porque o imóvel vale mais quanto mais perto da entrega ele tiver. O Patriani não. Ele quer...
qual que é o lucro desse? Esse, vamos vender rápido, vamos passar para o próximo, entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? É que ele viu ele estava atuando num segmento, ele viu uma oportunidade. Falou, poxa, tanta gente crescendo aqui, eu vou montar uma construtora também. Isso é uma coisa interessante, a gente até conversou um pouquinho disso antes. Essa observação da oportunidade, essa percepção de novas oportunidades. Como é isso? Porque muitas vezes você começa num segmento e você se habitua com ele. Então, você está fazendo aquilo há tantos anos que você meio... eu brinco, você meio esporula, né? Você fica ali naquele mundinho e não consegue olhar para fora. Em que momentos você conseguiu olhar para fora e falar, aqui tem uma oportunidade de negócio? Ilse, olha, uma coisa que a gente hoje sente mais do que no passado é a questão de diversificar. A gente, falando na questão específica lá, a gente sempre tentou ter o atacado e um outro negócio, o atacado e um outro negócio, né? Passando para a empresa de serviço, para a construtora. Durante esse período também atuamos no mercado de tecnologia, né, trazendo, importando coisa da China e vendendo aqui. Então, cada um com perfil, né? Cada um com perfil, mas é essa questão. Acho que nada é eterno. Se você falar assim, eu tenho 2 linhas, são importantes, elas não são eternas. E você precisa diversificar o tempo todo. Ver o que está acontecendo em volta, o seu principal concorrente, o que ele está fazendo, para onde ele está indo, o que o mercado mundial em outros países, o mercado mundial em si, o que está acontecendo fora, para você tentar ir aumentando, porque essa garantia da perenidade, isso é uma coisa... Não existe mais. Não existe mais. E hoje, com o comércio eletrônico, a gente trabalha com produtos que não tem diferencial, né? Você vende uma commodity, que é uma resma de papel A4, que você põe na internet, não adianta, não tem como chegar e falar a minha é melhor ou pior. É 75 gramas, tem a mesma medida. Só vai ter um problema se atolar na impressora, que é uma coisa esporádica, entendeu? Então, assim, a necessidade de diversificação é constante. Tem que ter e interessante que, assim, uma coisa que você falou me chamou a atenção, você pode atuar no mercado de commodity, mas você entende que em algum momento você vai estar brigando por preço, né? Porque é difícil. Aonde você agrega valor é em serviço, então a experiência, mais do que nunca, é fundamental. Eu tenho alguns milhões de exemplos aqui que um dia eu vou falando de experiências minhas pessoais, né? Como consumidor da prestação de serviço e como aquilo me tornou um detrator, me tornou um cliente não muito feliz com a jornada que eu segui. Então, nessa área, assim, quando você está falando de commodity, que isso é absolutamente crucial. Agora, você também vai para um mercado de luxo, né? Que você está vendendo uma coisa muito mais customizada. Então, apesar da construção você estar fazendo... É um prédio e os apartamentos são iguais e de alguma maneira todo mundo estaria usufruindo de um mesmo formato, o mesmo produto, ainda assim você tem aquelas pequenas coisas que você faz, se você quer piso, se você quer não sei o quê, cada vez mais você tem que customizar isso. Experiência, grife. É isso. Diferencial. Como é que você lida com os 2 extremos, vamos dizer, de negócios aí? Ilse, você vê, na construção civil, você tem muita ajuda você tem muita ajuda porque você tem bons escritórios de arquitetura, né? E você consegue somar a sua própria ideia com a ideia do arquiteto para desenvolver um produto. Às vezes você lança uma ideia, o cara cria muito, aí você adapta ao custo, né? E tenta criar um produto diferenciado, porque você sai no mercado, você tem N imóveis para comprar. E na questão lá do atacado, a gente tinha até comentado antes, com a pandemia, todo mundo foi para home office. A gente vendia produtos, né, para escritório mesmo, né? E produtos para restaurante, consultório, grandes indústrias. Então, assim, a gente perdeu 1/3 do faturamento. Então, assim, quando voltou, né, a gente viu que essa questão da diversificação era crucial. Claro, enquanto o mercado, enquanto todo mundo sabe que durante a pandemia o mercado da construção ficou superaquecido. Superaquecido. Isso passou. Muita gente viu que saiu de apartamento para ir para casa, né? Falou, pô, meu universo, interior, né? Meu universo vai ser esse, né? Nessa época também a gente resolveu fazer loteamento, não ficar só
nos apartamentos, né? Resolveu fazer loteamento. Só que hoje isso já mudou, né? A gente já está com a vida normal, né? Então o mercado já não está tão aquecido. Mas, Laura, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, do lado da minha casa, literalmente, acho que subiram uns 20 prédios, assim, uma loucura. Você vê São Paulo, é um grande... como é que você fala? Canteiro de obras. Canteiro de obras, exatamente. Isso se reflete em todo o Brasil? Como é que é isso? Isso é uma tendência? O que está acontecendo? O mercado da construção civil está crescendo muito, né? Aí você tem o limitador disso, que é renda. Brasília eu acho que é muito favorecida porque você tem um grande número de funcionários públicos. Então eles têm uma renda garantida, né? Porque é uma renda quase que eterna, né? Então eles podem investir. E você tem uma classe de funcionários que ganha muito bem. Eu acho que aqui, o Rio, Brasília, você pega essa área do agro também, está crescendo muito, sabe? Então, acho que os mercados onde a renda está bem fortalecida, vai muito bem. Aqui... Mas isso porque tinha ali um backlog, ou seja, a gente tinha uma demanda reprimida? Ou da onde que a construção... Porque a construção, como você falou, durante a pandemia, ela continuou muito, muito forte, né? Então... mas eu realmente estou impressionada, porque eu continuo vendo o prédio subindo assim. E você vê que tem as grandes cidades, né? Todas, se for ver no detalhe, elas estão mudando o plano diretor, né? Você vê, estão permitindo construção de edifícios, juntando 2, 3 terrenos que eram casas, né? Então, assim, as pessoas estão querendo vir mais próximo do local que trabalha, né? Os grandes centros vão... ficar mais densos. Mais densos. Mais densos. Que loucura. A resolver o problema de... Já se encara o problema de transporte como uma coisa que é necessária, né? Quando vier carro voador, então aí vai ser uma loucura. Você vê lá no sul da Flórida, que era um paraíso para você dirigir e tudo, hoje você já tem engarrafamento lá de 1 hora, 1h40, né? E é um país que foi construído para andar de carro, né? É verdade. Um país que foi construído para andar de carro. Então, São Paulo que não foi... Aguardem. É interessante, né? Porque todo mundo acredita que o transporte coletivo vai, né? 1 hora vai, né? E a gente está nessa discussão há tempos, né? E está todo mundo solitário dentro do carro, né, Ilse? Olha, essa discussão assim, eu morei 10 anos fora, né, na Europa. E eu lembro que... Bom, o que a gente chama de transporte coletivo, a gente está num outro patamar lá, né? Literalmente você vê ali na plaquinha o horário que o ônibus vai chegar. No Google, né? Coisa, menino. E no aplicativo. Hoje a gente realmente melhorou muito, né? Hoje a gente já tem esse tipo de informação e consegue se planejar um pouco mais. Mas ainda assim, né? Um país desse tamanho, com os desafios que a gente tem, você não consegue ainda chegar no modelo Dinamarca, mas... Eu acho que realmente a questão do investimento é absolutamente crucial e é uma coisa que vai ter que acontecer, até com todas as mudanças que a gente está vendo aí. Mas eu queria pegar justamente nesse ponto, mudanças. A gente fala muito que nos próximos 10, 20, até 2050, o mundo vai ser outro, né? Eu... estava num evento internacional e toda a galera aí os futuristas falam muito disso, né? Que o que vai acontecer nos próximos anos não tem similaridade na história da humanidade. Talvez no início do século XX, quando nós tivemos 2 guerras mundiais e tivemos quebra da bolsa e, né, a industrialização na sua potência máxima, etc., que nem isso chega aos pés do que vai acontecer nos próximos anos. O que você acha que vai acontecer no seu mercado ou nos mercados que você atua e como isso já está influenciando para vocês? Inteligência artificial é uma coisa que está vindo à tona ou existe um gap aí que a gente vai ter que construir? Ilse, acho que já é uma realidade. Uma coisa que hoje a gente vê muito nas atividades mais básicas, né? Por exemplo, você pegar a construção civil, o mestre de obra, o pedreiro, o servente, você vai para a área de logística, o entregador, o motorista, o separador de carga. Hoje você tem uma dificuldade muito grande de encontrar essa mão de obra. Por quê? Porque, por exemplo, você pega na construção civil, o cara fica exposto ao sol, é uma jornada que começa às 7 da manhã, o cara tem que sair às 5, né? Exposto a
cimento, concreto, risco de queda, né? Você vai para a logística, né? Uma logística 24/7, carregar peso, fazer entrega, descer na chuva. Então, eu acho que essa questão, vendo especificamente a questão da mão de obra, você já tem que, o mercado já tem que se preocupar em formar isso, né? Em trazer o jovem para isso, porque senão você vai ter... Mas como é que você... Porque, como a gente disse, isso não é uma formação técnica, né? Isso é quase que uma adaptação a uma necessidade circunstancial desse segmento, desse mercado, e que nem todo mundo quer, né? Isso. Então, antigamente você não tinha opção e era o que tinha para hoje. A gente talvez fosse de uma geração que meio que aceitava isso, né? Você tinha, você tem que arrumar um emprego, filho, né? E eu estava empregado, eu estava feliz. E a geração mudou, né? A mentalidade mudou. Hoje a maioria quer escolher, né? Claro. E não é longevo, né? Eles trocam, não é assim. Você ter orgulho de falar, eu estou há 30 anos aqui, não. Fica muito alto. Né? Você vê, se a gente fizer uma comparação com o mercado americano, o imigrante ele faz o serviço que o americano não quer. Né? Tem até um filme muito interessante, né, que simularam como se tivesse tirado todos os imigrantes lá da América. Tinha muito trabalho que não era feito, né? Claro. Não tinha faxina, não tinha babá, não tinha entregador, porque o americano, o cara adquire um nível. E a geração que está vindo aí quer o quê? Um escritório, ar-condicionado, ficar com celular, trabalhar com Instagram, né? Então, no Brasil, a gente já está começando a ter problemas dos países super desenvolvidos. Então, é uma característica realmente comportamental, né? Lá em Brasília, agora, essa semana, estão fazendo o Sinduscom, o Sindicato da Construção Civil, está fazendo um esforço muito grande para formar mão de obra. Sabe? Buscar, capacitar. Então, mas isso é um negócio interessante, né? Porque a gente fala, a inteligência artificial vai pegar os empregos e socorro. Na realidade, é isso. Ela consegue, de alguma maneira, resolver uma série de problemas. Talvez questões mais administrativos e talvez alguma coisa operacional de logística, de fábrica, de construção. Mas existe aí a parte da intervenção manual que não tem como ela atuar, né? Pois é. Exatamente. É uma transformação que está sendo feita aí que é interessante e é preocupante, né? Porque existe um intervalo até entre a realidade e tudo isso acontecer. Essa mão de obra ser formada e ela chegar no mercado de trabalho. Claro. A gente tem problema lá na logística, tem 2 vagas que estão abertas há um tempão. A gente melhorou o salário, estamos colocando as pessoas em contrato de experiência e ninguém fica. Está tendo uma rotatividade muito alta. Uma caixa de Chamex pesa 23 quilos. Nossa Senhora. Aí tem que subir a escada, tudo. Já pensou? Isso entra aí nas questões, obviamente, né, de cuidado com esse teu... Entramos aí no Employee Experience, né, na experiência do colaborador. Que além da experiência do consumidor, você ainda tem que ter uma atitude para dentro da empresa, né? Que é absolutamente crucial, Isso. porque qual que é a grande questão? Não existe experiência do cliente sem ter uma empresa com funcionários felizes, bem qualificados, motivados, não tem como, né? Porque a gente fala muito em empresa como se ela fosse um monte de tijolinhos, né, colocados juntos, e se fosse uma instituição aí, afim, não tem. Empresa é um monte de gente, né, como eu brinco, com históricos, valores, percepções, criações diferentes, tentando trabalhar por um mesmo objetivo, isso quando esse objetivo é claro, né? Porque muitas vezes a empresa não sabe nem para onde está indo. E hoje, às vezes, você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Você tem lá o pessoal do RH fala, eu tenho um selinho aqui, a Great Place to Work. Né? Então, assim, aqui é legal de trabalhar. Então venha, que a fica, gente cuida bem de você. Opte por mim, né? Exato. Você ainda concorre, obviamente, com essa mão de obra. Você certifica. Essa mão de obra a mais qualificada, acaba que a pessoa escolhe. Claro. Né? E escolhe mesmo. E existe uma comparação forte. A gente até, assim, vendo essa questão de evolução das empresas, de sucessão, meu pai hoje está com 80 anos. Aquelas pessoas que estavam lá dentro da empresa também, algumas se aposentaram. Então, a gente até nessa diretoria, a gente está tendo que fazer uma transição, uma evolução. Esse é um ponto bem interessante. Porque quem entrou lá com ele em 90, em 80, hoje, claro, né? Claro. As pessoas também sonharam em se aposentar, se planejaram, né?
Então, assim, alguns se aposentaram, outros mesmos os que continuam a trabalhar, em algum momento vão, né, repensando. Hoje a gente fala em 3, 4 carreiras, então também tem gente que fala, não quero mais isso, né? Vou montar meu podcast. E é verdade mesmo. E aí, porque ele ainda toca esse negócio sozinho. Tá lá diuturnamente. Eu fui para lá quando a gente diminuiu essa parte da construção, fomos para a posição mais de investidor, eu acabei voltando para lá até fisicamente, porque não tinha necessidade de ter 2 estruturas em 2 lugares diferentes. E hoje a gente está vivendo isso, essa profissionalização, entendeu? Porque as grandes empresas, elas contam com a venda que a gente faz. Então, elas não querem ter descontinuidade, né? Você vende lá 300 toneladas de um produto, elas querem que você continue vendendo 300 toneladas, porque ela tem um número para reportar para a matriz, né? Então, não pode ter uma ruptura. Se ela olhar e ver que aquele ponto está fraco, eles vão, né? Todo mundo quer uma distribuição dessa. Claro, porque o distribuidor é o e-commerce físico, né? Que a gente brinca. Então, assim, alguma coisa entra e ele literalmente facilita um processo para entregar para alguém. Né? É o último quilômetro. Você está lá no último quilômetro. Então, não pode ter grandes rupturas. E ele tem uma expectativa. E a gente tem que se preocupar com isso, né? Tem que se preocupar com isso para a empresa ter mais 40 anos de vida, né? Não, vou fechar, né? E aí como é que faz, né? Fica todo um mercado descoberto e você tem contratos e tudo isso. E como é que vocês fazem esse planejamento? Isso é uma coisa aberta, porque muitas vezes a geração anterior não gosta de discutir isso, não gosta de pensar nessa transição, né? E como é que isso é para vocês? A gente tem discutido isso muito, sabe? Estamos planejando isso. Há um propósito que a gente resolva isso até o final do ano que vem, sabe? Para deixar isso de forma bem clara. Eu até fui assistir uma palestra de um dos herdeiros daquela loja Colombo lá do Rio Grande do Sul. Nossa. Eu não sei se você já escutou essa frase, né? Não. Ele usou uma frase interessante que ele falou assim, que o pai dele não falava quando eu morrer. O pai dele falava assim, se eu morrer, exatamente, se eu morrer, você vai vir para o meu lugar, entendeu? Claro. Aí ele fala que a sucessão que o pai fez foi o seguinte, ele pegou um bastão, botou uma algema no braço do filho e uma algema no braço do pai. Então era aquela coisa, não ia nem voltava, né? Então ficou preso. Então a gente está nessa fase, né? Estamos discutindo como vai ser isso, planejando como a empresa vai ser para frente, como ela vai ser mais longeva, pelo menos pelo tempo que já existiu, sabe? É porque a gente fala muito em profissionalização, né? Como se de repente a gestão que a gente faz como dono, como família, não é profissional. Ela é, né? E muitas vezes com enorme competência, porque os negócios são muito bem sucedidos. Mas é de repente, trazer de fora pessoas com uma formação, uma percepção de negócio talvez um pouco diferente e ter que fazer essa adaptação. Isso, né? exatamente. E ela não pode ser muito rápida, ela tem que... Porque essa pessoa tem que absorver a cultura. Isso. Da uma coisa suave, né? Você tem essa profissionalização. Ela é mais fácil para empresas grandes, né? Porque você tem uma disponibilidade de remuneração para esse cara que vem de fora muito boa, mas dependendo do tamanho da empresa, você tem uma limitação para contratação, uma limitação salarial. Então, às vezes você não consegue buscar a pessoa ideal no mercado, entendeu? Claro. A gente está fazendo isso, né? Alguns diretores, nós tínhamos 2 diretores importantes lá, acabaram se aposentando, né? Optaram por isso, se planejaram, né? Até justo. E estamos fazendo essa transformação lá dentro. O avião está voando e a gente está tentando fazer essa mudança. O trem em altíssima velocidade, você entra, quer sentar na janelinha e dá tchau, né? Como a gente brinca, é isso mesmo. Mas eu acho que esse é um problema, e eu já vi isso acontecer em vários clientes nesses últimos anos, dessa busca de um profissional do mercado, porque a gente quer, mais ou menos como a pessoa do Nossa Casa, Nossa Vida. Minha Casa, Minha Vida. Minha Casa, Minha Vida, é isso aí. Eu já coloquei para nós todos. Que quer, né, uma super entrega, que quer uma experiência incrível e que quer as mesmas condições de um imóvel premium,
Você também, você que é o melhor profissional do mercado, você que é aquela pessoa que se adeque a todas as necessidades que você tem, mas muitas vezes você não tem, né, o poder de remunerar ou até mesmo atender todas as expectativas em relação desse profissional, exatamente. Desse profissional, porque, não, eu espero que eu vá ter todos esses benefícios, ou que todos os processos estejam muito bem determinados, ou que a minha função esteja muito clara. Isso. E, em geral, você precisa do cara que faz um pouco de tudo, né? Assim, você... E aí, como é que você faz essa mescla? Eu acho que é o que todo mundo passa. E uma coisa interessante que você falou, da expectativa da pessoa que você vai contratar. A gente fez uma seleção para colocar uma pessoa no financeiro e optamos por uma pessoa. Só que ele estava participando de 2 processos seletivos e ele acabou optando pela outra empresa. Essa semana mesmo ele me mandou uma mensagem perguntando se eu ainda estava com a vaga aberta, porque ele foi para uma outra empresa e ele falou, você vê que é questão de expectativa do profissional. Ele não se adaptou aos processos internos. É isso. Entendeu? É isso. Então, justamente, a gente falou muito do turnover na base da pirâmide, né, em questões mais operacionais, que de repente as pessoas não querem. Mesmo no topo da pirâmide, isso também ainda é extremamente complexo. Muito. Porque a cultura de uma empresa familiar ela é muito forte. Eu vi inúmeras vezes essa situação acontecer, de um profissional vir e você vai ter carta branca, fique tranquilo, a empresa é sua, está aqui a chave, né? E a coisa não é bem assim. Ou porque você ainda tem o impacto de decisões tomadas no decorrer dos anos todos, né, pela família, etc., e a pessoa meio tem que se adequar, porque todo mundo está habituado com aquilo. Então, vamos dizer, a centralização da decisão. E esse cara quer, de repente, criar, né, essa pessoa quer criar uma situação um pouco mais aberta e aonde os funcionários tenham voz, etc., etc., e, às vezes, é um processo, tem uma curva de aprendizado para toda a organização. E, muitas vezes, você não dá esse tempo. Ou porque a empresa está numa situação que você contrata essa pessoa meio como a salvação. Isso, exatamente. Né? Salvador da lavoura. Me fala, viu, precisa de um tempinho, né? E você não tem. Ou a curva de aprendizado da organização como um todo ela é muito lenta e muito grande. E aí essa pessoa é que não tem a paciência de esperar que isso aconteça. Então, esse também não importa muito aonde isso aconteça. Tanto na base quanto no topo, a busca por esse profissional está muito grande. Então, qualquer insatisfação, ele muda. Muda. Ele não vai ficar desempregado. E o detalhe, a empresa é sua, né? Então, você é o cara que não pode falar, quer saber? Então, vamos embora. Se você não tem a pessoa lá, é você que tem que fazer, né? É isso. É você que tem que fazer. E é um fardo no bom sentido, mas ele é seu. Né? É a sua empresa. Então, não tem como jogar toalha, falar, não encontrei ninguém, não vou mais brincar. Essa conta não vai chegar como empresa grande no bolso do acionista, né? Assim, ali o acionista é o membro da família, né? Isso. Você é o membro do board, você é o acionista, você é o dono, você é o funcionário, você é praticamente que tudo. Busca inovação, que busca diversificação. É isso. Pensar nisso o tempo todo. Mas essa é a razão pela qual esse podcast foi criado. Então, muito obrigada, Laura. Você conseguiu resumir nesse nosso episódio tudo aquilo que a gente fala e tudo aquilo que a gente quer discutir aqui a cada dia. Só para finalizar, vou te pedir pessoas na mesma situação que você, né? Pessoas que têm a sua empresa e que tiveram também, estão tendo ou vão ter essa jornada empreendedora. O que você deixaria de mensagem? Assim? O que você fala? Olha, de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, isso que eu aprendi, isso que eu gostaria de compartilhar. Ilse, eu acho assim, coragem, persistência, que são coisas amplas, e planejamento, entendeu? Para que... Fácil. Coisa simples. Ter coragem, persistir e planejar esse futuro, né? Porque a gente envelhece, né? Então, no futuro, né, o empresário não vai ter uma aposentadoria. Então, planejar como vai ser esse desfecho lá no fim da vida, ter uma sucessão. Claro. Não, legal. Demais. Laura, de novo, super obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigado. Prazer enorme. Bom fim de semana aqui em São Paulo. Obrigado. E volte outras vezes. Pode convidar, conta com a gente. Pode deixar. E para quem está nos assistindo, obrigada, né, pela audiência.
Não esqueça de acompanhar a gente nas redes, deixar seu like, compartilhar, porque vem muito conteúdo por aí. E se tiver alguma ideia aí de alguém super interessante que você gostaria que a gente trouxesse, é só deixar aqui nos comentários. Obrigada a todos.